Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre o centro cirúrgico, tá? Essa é uma sala de cirurgia. Bom, vamos lá, pessoal. Como que a gente define o centro cirúrgico, né? Segundo a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o centro cirúrgico ele é um conjunto de elementos destinados a atividades cirúrgicas, a recuperação anestésica e pós-operatório. O setor é complexo e composto por conjunto de áreas, dependências interligadas e instalações. Referente ao número de salas operatórias, a capacidade do centro cirúrgico é estabelecida segundo a proporção de leitos cirúrgicos e salas de operação. Tá? Para eu ter uma sala de operação, eu preciso de leitos para poder acomodar esses pacientes pós-cirurgia. Segundo a RDC 307/2002, da Anvisa, determina uma sala de operação para cada 50 leitos não especializados ou 15 leitos cirúrgicos. Para a gente considerar no dimensionamento do centro cirúrgico, nós temos que nos atentar ao horário de funcionamento do centro cirúrgico, especialidades atendidas, né? Horário de funcionamento. Esse centro cirúrgico ele funciona somente 12 horas por dia, ele funciona 24 horas. Quais são as especialidades, os tipos de cirurgia que realizamos nesse centro cirúrgico, tá? A duração média das cirurgias, o tempo de duração dessas cirurgias, o número de cirurgias por dia, tá? E a quantidade de artigos médicos e instrumentais cirúrgicos disponíveis. O que seriam esses artigos? Os equipamentos, as pinças, as tesouras, tá? Deve-se obedecer a RDC 50/2002 e a 307/2002, que trata sobre as dimensões mínimas das áreas, a localização, a instalação elétrica, hidráulica e ventilação, que a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? A partir de agora. Bom, a localização do centro cirúrgico, pessoal, ele não pode ser em qualquer local do hospital. Ele tem que ser próximo ao pronto-socorro, próximo à UTI e próximo à unidade de internação do paciente. Ele sai do centro cirúrgico e vai para a clínica cirúrgica. Esse translado do cliente tem que ser próximo, tá? O cliente, ele da entrada no pronto-socorro, o centro cirúrgico tem que estar próximo, a UTI tem que estar próxima, né? E a clínica cirúrgica também, que é onde o paciente ele vai, né? Depois da cirurgia, tá bom? Ele tem que ser de fácil acesso às unidades, né, que fornecem equipamentos, insumos para o centro cirúrgico. Ele tem que estar próximo ao almoxarifado, né, à lavanderia, à farmácia, ao banco de sangue, à central de material de esterilização e ao laboratório, tá? Então, o centro cirúrgico, ele tem que dar fácil acesso a todas outras essas unidades que fornecem insumos para lá, tá bom? Bom, o centro cirúrgico, ele tem que ser composto por vestiários, tá? Corredores internos, área de escovação e lavagem das mãos, salas cirúrgicas, depósito de materiais e equipamentos. Esse depósito de materiais e equipamentos é uma sala que destina-se a materiais e equipamentos limpos, tá bom? O expurgo é onde a gente coloca todo o material que foi utilizado, tudo que não tá estéril mais, tá? Área de recepcionar o paciente, sala de conforto com uma copa para a equipe toda, sala de espera com um sanitário e uma sala de recuperação anestésica. Os setores que dão apoio ao centro cirúrgico
é o laboratório de anatomia e radiologia, a farmácia, banco de sangue e secretaria, tá? Bom, área física do centro cirúrgico. Toda a área física do centro cirúrgico, ela é projetada de acordo com os padrões da Organização Mundial de Saúde, tá? A forma das salas, elas têm que ser adequada a cada especialidade, tá? As portas, elas têm que ser largas, o piso do centro cirúrgico, ele tem que ser de superfície lisa, as paredes também, elas devem ser lisas, laváveis, antiacústica, as paredes elas têm que ter cor neutra e todos os cantos do centro cirúrgico, ele tem que ser arredondado. Para quê? Para facilitar a limpeza, né, e dificultar aí o acúmulo de micro-organismos, tá certo? O teto do centro cirúrgico, ele também tem que ser lavável, tá? As janelas, elas não podem permitir a entrada de ar, poeiras, insetos, então todas as janelas do centro cirúrgico, elas têm que ser lacradas, tá? A iluminação, ela não pode ter sombra e nem dar reflexo para não atrapalhar ali no processo de cirurgia, tá? A ventilação, ela tem que ser em temperatura ambiente, com a renovação do ar e da umidade adequada. Então, o centro cirúrgico, ele tem que ter o ar-condicionado, tá? E tem que haver o controle de temperatura e de umidade, tá certo? Aí a gente vê o corredor do centro cirúrgico, tá? Corredores, área de recepção dos familiares, sala de conforto, tá? Para os médicos, sala de cirurgia, né? A porta tem que ser larga e de correr. Aí temos uma sala de cirurgia, tá? Referente às equipes, tá? A equipe de cirurgia, ela tem que ter o cirurgião, tem que ter um cirurgião assistente, tá? E um instrumentador cirúrgico. O anestesista, tá? É importante que esse é o médico que avaliou o paciente antes da cirurgia, tá certo? Então, o anestesista, ele não tem que conhecer o paciente só no momento da cirurgia, né? O anestesista, ele avalia o paciente antes de ele iniciar a cirurgia, tá? Antes de sedar o paciente, tá bom? Ele fica dentro da sala de cirurgia e ele assiste o paciente no decorrer do procedimento operatório, tá certo? Tem que ter um enfermeiro assistencial e administrativo, técnico e auxiliar de enfermagem, escriturário e serviço de limpeza. Hoje em dia, nos hospitais, alguns hospitais não permitem mais que o auxiliar de enfermagem ajude no centro cirúrgico. Isso varia de instituição para instituição, tá certo? Então, a gente aqui na sala de aula, nós ensinamos o que é correto, tá bom? Agora, vai depender aí do protocolo de cada instituição, tá certo? Bom, a atribuição, né, de nós, auxiliares e técnicos em enfermagem, auxiliar e enfermeiro, sempre que necessário. A gente avalia o estado de conservação e funcionamento dos aparelhos e dos equipamentos da sala de cirurgia, tá? Solicita conserto e troca imediatamente do que tiver com defeito. Auxiliar e técnico em enfermagem também verifica a temperatura e a iluminação da sala operatória, tá? Controla também o estoque de material esterilizado e as respectivas datas de esterilização, tá certo? Cada material, ele tem um tempo de durabilidade aí pós a esterilização. E nós da enfermagem, tá? Que controlamos isso, tá bom? Ele se responsabiliza pela identificação e encaminhamento de peças cirúrgicas ao laboratório, tá?
identifica todas essas peças e armazena em local adequado para poder estar mandando para o laboratório, tá? Exerce também a atribuição de circulante de sala, promove a sala de operação com recursos adequados às necessidades do cliente, segundo as especificações de cada intervenção anestésico-cirúrgica. Monta a sala de operação, auxilia o paciente no transporte da maca para a mesa de cirurgia e vice-versa, assim como seu posicionamento, e procura manter a sua privacidade e permeabilidade dos catéteres e sondas, tá bom? Então, o paciente ele vai para o centro cirúrgico, nós, auxiliares e técnicos de enfermagem, quem o ajudamos, né? Quem retiramos ele da maca, né? Para a mesa cirúrgica, tá bom? Nós providenciamos o acesso venoso e cuidamos dele, os catéteres e sonda nós verificamos a todo momento se estão funcionando adequadamente, dependendo aí da necessidade durante a cirurgia. Participa de treinamentos e programa de atualização fornecidos pela instituição. Toda instituição, ela deve conter um programa de educação permanente, tá? Então, nós temos que receber treinamento de tempos em tempos. Aí o tempo depende do protocolo de cada instituição, tá? Desenvolve também procedimentos técnicos como punção venosa, cuidados assistenciais, e o auxiliar e o técnico de enfermagem sempre solicita a ajuda do enfermeiro quando necessário, tá certo? Observa o bom funcionamento dos sistemas de gases, tá? Do centro cirúrgico, se o ar o oxigênio tá funcionando, o ar comprimido, enfim, tá? Estar atento para a placa dispersiva de energia do eletrocautério, que a gente vai falar em outra aula, que é o eletrocautério, tá? Auxilia na paramentação da equipe cirúrgica e se atenta para a técnica de asepsia na abertura dos materiais estéreis, tá bom? Então, nós quem abrimos todo o material estéreo para poder posicioná-los na mesa ali acessória para a cirurgia, tá certo? Auxilia o anestesista na indução e reversão dos procedimentos ali anestésico. Em situação de emergência ou imprevista, solicita a presença do enfermeiro, tá? Sempre. Realiza o controle do débito de materiais utilizados na sala de operação, tá certo? Na próxima aulinha, já vou mandar um vídeo para vocês, que vocês vão entender direitinho o que é esse controle de débito de materiais, tá? Que nós da enfermagem, nós controlamos todos os materiais utilizados, né? Antes de iniciar a cirurgia, nós contamos todo o material, e pós-cirurgia nós contamos todo esse material também, tá? Encaminha o paciente para a unidade de origem, tomando sempre os cuidados pertinentes, né? Principalmente com os drenos, as sondas e os catéteres que o paciente está utilizando. Realiza todo o registro das informações no prontuário impresso padronizado pela instituição, que é a nossa anotação de enfermagem, tá? Ao término do procedimento cirúrgico, o auxiliar e técnico de enfermagem, ele aí começa a desmontar a sala de operação e encaminha todos os materiais contaminados para a CME, que é o Centro de Material de Esterilização, tá? Aí mais um pouquinho de fotos do centro cirúrgico, mais um pouquinho de centro cirúrgico para vocês, os instrumentais todos, a equipe, tá? E aí finaliza aí a nossa aulinha de apresentação da área física do centro cirúrgico, tá bom, meus amores? Estou à disposição para qualquer dúvida, tá certo?